O texto desta manhã é Levítico capítulo 6, de 8 a 13. Levítico 6, de 8 a 13. Levítico não é um livro muito lido. Eu estava na Bienal e cheguei a um instante, tinha lá uma Bíblia aberta no Salmo 91. A folha amarela, velha. Eu falei, você é crente? Não sou crente não, mas eu gosto muito do Salmo 91. Levítico, ninguém abre Levítico. Vai ler Levítico. Mas era o livro principal que Moisés lia, que Davi lia, todo dia depois do expediente do palácio. E Deus o inspirava para escrever os lindos salmos que nós temos na Bíblia. Vamos lá? Levítico 6, de 8 a 13. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará do altar. Deverá ficar sempre aceso. Amém. Este capítulo fala de salmos de pecados voluntários. Aqueles pecados que o crente sabe que é pecado, mas continua fazendo voluntariamente. Uma senhora ontem, respondendo a minha questão sobre a volta para a igreja, eu coloquei ontem uma pergunta: por que não voltar? E aquela irmã que já foi membro de igreja disse: pastor, eu não posso voltar porque eu tenho um vício. Pecados voluntários. A razão deste texto está nos 2 versículos iniciais do capítulo 6, que diz assim: se alguém pecar cometendo ofensa contra o Senhor, deixando de devolver alguma coisa, deixada com ele pelo próximo, como penhor ou garantia de julgamento de empréstimo, ou não quiser devolver o que foi confiado a ele, o que roubou, o que conseguiu explorando o próximo, causar prejuízo ao próximo é uma ofensa a Deus. Como a santidade pode permanecer na nossa vida? A santidade não pode acabar, porque o crente precisa manter-se fiel, fiel a si mesmo, fiel a seus princípios, a sua família, fiel à decisão que fez de servir a Jesus. Noé foi fiel à sua família. O carcereiro também foi fiel à sua família. O servo de Deus não pode abrir mão dos ensinos já recebidos, já revelados pelo Senhor.
Como manter a santidade? Se importando com a santidade aparente. Muitas pessoas dizem, mas Deus, olha o meu interior, Deus não está interessado no meu exterior. Não é bem assim. A túnica de linho do sacerdote devia estar sempre limpa. O crente é diferente no corte do cabelo, na roupa, no seu modo de falar. Na igreja de Sardes, na Ásia Menor, naquela carta lá de Apocalipse, Jesus disse, andarão de branco, os fiéis andarão de branco. Por que andar de branco? Porque a cidade todo mundo usava roupas coloridas. Então, andar de branco era para estabelecer a diferença. A santidade deve ser aparente. Palavras como avivamento, crescimento pessoal, espiritual, crescimento da igreja, consagração, soam melhor nos lábios de quem ora, quem estuda a Bíblia e que tem vida santa. O cristão santo representa a santidade e poder. Gálatas 2:20, Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu agora estou vivendo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É impossível ser um crente fervoroso sem que outros percebam, num telefonema, num e-mail, num cumprimento ou numa conversa mais longa. Uma mulher chegou para o marido e falou, hoje um homem me fez uma pergunta e eu fiquei intrigada. O que ele perguntou? Ele perguntou se eu tenho certeza da vida eterna. O marido disse, você podia ter dito a ele que ele não tem nada a ver com a sua vida. Ela disse, meu filho, se você visse o modo como ele me fez essas perguntas, você diria que ele tem muito a ver com a minha vida. A santidade não pode acabar mantendo santidade íntima. É preciso manter uma santidade íntima. A Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, que o calção de linho, roupa íntima, interna do sacerdote, tinha que ser branco e limpo. Tem que ser limpo lá dentro do coração. Não pode ter um lugar sujo dentro do seu íntimo. O crente é diferente no seu modo de pensar. O crente é santo por dentro. Efésios 4:29 fala de santidade por dentro. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação. Isaías 66:18 diz, pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. O crente interessado no crescimento espiritual examina seu coração e ainda pede a Deus para examiná-lo mais ainda, como Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Em Provérbios 4:23 diz, acima de tudo, meu filho, cuide bem do teu coração, porque dele depende toda a vida. Provérbios 4:23 ainda diz, guarda com toda diligência o teu íntimo, o teu coração. O sacerdote tinha que tirar cinzas todo dia do altar.
Todas as mágoas e desgostos devem ser retiradas da nossa vida, do nosso altar, todo dia. Não somente toda manhã, mas às vezes de hora em hora. As más recordações, a raiva, o ódio, tudo que não serve, deve ser jogado fora imediatamente. Como manter a santidade cristã? O versículo 10 diz que as cinzas precisavam ser tiradas de manhã cedo. Num fogão a lenha, as cinzas podem apagar o fogo. As mágoas, o amor aos prazeres mundanos, o excessivo prazer a coisas boas. Tem gente que não ama as coisas ruins, mas ama excessivamente as coisas boas. Toda tristeza, todo mau humor deve ser tirados do nosso altar constantemente. Versículo 11 diz: levará as cinzas fora do arraial. O que não presta deve ser lançado fora do nosso arraial, fora do acampamento, fora da igreja também. Em Levítico 16 fala que o sacerdote confessava seus pecados, os pecados do povo, aliás, com a mão colocada sobre a cabeça de um bode. E depois dos pecados do povo ser confessado sobre a cabeça daquele bode, um homem, um emissário, era encarregado de levar esse bode para um lugar bem distante, para que nunca mais pudesse voltar ao arraial de Israel. O pecado confessado não pode voltar. Versículo 12 diz: o sacerdote devia colocar lenha cada manhã. Devemos começar o dia colocando lenha no nosso altar. O nosso dia deve começar com oração, leitura da Bíblia, meditação, arrependimento. O trabalho espiritual do crente é sem interrupção, não pode parar. O servo de Deus começa o dia orando. A oração e a meditação da palavra de Deus são a lenha que o crente coloca na sua vida a cada manhã. Como ler a Bíblia? Tenha um horário certo para a leitura, todo dia. E procure não falhar. Stanley Jones passou a reservar 90 minutos por dia para ficar sentado, sem ler nada, sem falar nada, somente ouvindo Deus. E depois que ele fez isso, ele, que era missionário metodista na Índia, pregou o Evangelho mais 20 anos. Ele diz no seu testemunho que ele teve uma recuperação emocional, física e espiritual tremenda. Leia sem pressa e atentamente, fazendo algumas pausas entre os versículos. Quando terminar a leitura, ore ao Senhor, pedindo que conserve em seu coração a semente da palavra de Deus lançada na sua alma. O crente mostra que é crente mesmo no meio da fogueira, nas dificuldades financeiras, no meio das tempestades, no meio das lutas terríveis e dos desgostos da vida. Salmo 125, versículo 1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado. O templo de Jerusalém foi construído em cima de uma jazida de mármore. Não pode ser abalado. O crente, o servo de Deus, está edificado sobre Jesus Cristo, a verdadeira rocha. O Dr. Russell Shedd disse: o crente mostra santidade quando alguém pisa no seu calo. Versículo 9:
diz: a ordem foi dada a Arão e a seus filhos. E nós somos descendência de Arão. A animação humana acaba com facilidade. A animação que vem de Deus nunca acaba. O Senhor Deus precisa de crentes fiéis. Nossa vida cristã sadia não pode acabar. Apocalipse 2:4, Jesus disse que devemos ficar animados, como no princípio da nossa vida cristã. John Stott, grande comentarista bíblico inglês, diz que o crente vive acima da mediocridade. O crente não se contamina com essas coisas podres do mundo. Está sempre buscando melhorar a sua vida cristã, o seu relacionamento com Jesus. Nós não podemos viver aqui neste mundo como se Jesus ainda estivesse preso naquela sepultura ou pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, em todo lugar. Ele ressuscitou, está vivo. Você pode falar com Ele a qualquer momento. Linha direta. Pode pedir misericórdia a Ele em todo momento. Você que ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida a Ele. Se você já entregou sua vida a Jesus, continue firme, meu amado. Continue firme, irmão. Não vacile o seu pé. Continue confiante. E juntos, como igreja que acabou de completar 79 anos, vamos fazer uma revolução espiritual nesta cidade, ganhando muitas vidas preciosas para o Senhor Jesus.